Texto 1. A pandemia está mexendo com o nosso conceito de tempo. Que dia é hoje mesmo? Ultimamente, parece que estamos nos esquecendo até os detalhes mais simples. Não há dias úteis ou finais de semana. Parece que está ficando mais difícil se concentrar e demorando mais para concluir as tarefas, como se o nosso cérebro estivesse trabalhando mais devagar. Especialistas dizem que tudo tem a ver com a forma como a pandemia está afetando nossa capacidade de pensar, aprender e lembrar com clareza. Nosso corpo se baseia em pistas físicas e sociais que nos ajudam a acompanhar que dia é hoje. Para aqueles confinados em casa, a maioria dessa rotina desapareceu. Perdemos os finais de semana como limite ou uma separação do tempo, ou ainda como um momento a se esperar. Agora o final de semana é o mesmo que um dia da semana. Para quem ainda precisa sair para trabalhar, a atenção mental adicional de lembrar-se da distância social, usar máscara e evitar tocar nas superfícies. Quer uma outra razão para esquecermos os dias da semana? Muitas pessoas estão em múltiplas responsabilidades, como ajudar os filhos nas aulas online, ou cuidar de um membro idoso da família, e ainda manter um emprego ou enfrentar o estresse de perder o trabalho. Como todas essas coisas agora estão acontecendo no mesmo lugar, essa soma consome mais nossos recursos mentais. Não conseguir lembrar que dia é hoje também pode ser um sintoma de estresse. A pandemia está se tornando uma fonte de estresse crônico. Níveis altos de estresse prejudicam nossa concentração e a atenção e podem afetar a memória de curto prazo. Outro efeito do estresse? A piora na qualidade do sono. A insônia pode aumentar ainda mais o comprometimento cognitivo, os problemas de atenção e a concentração e perda de memória a curto prazo. Então, o que podemos fazer para melhorar esse quadro? Ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias. Fazer pausas frequentes, se exercitar, comer de forma saudável e limitar o consumo de notícias. E por fim, se isso faz você se sentir melhor, ninguém sabe mais que dia é hoje. O tempo é uma ilusão. Após a leitura do texto 1, responda. Qual é a real intenção do texto? Você vai marcar a resposta certa. Refletir sobre as causas da alteração da noção que temos do tempo. Informar sobre a pandemia do coronavírus. Ou mostrar formas para diminuir os problemas da nossa saúde causados com as mudanças nesse período de pandemia. No texto, há a citação. Perdemos os finais de semana como limite ou uma separação do tempo, ou ainda como um momento a se esperar. Citação, ato de dizer ou escrever palavras de outras pessoas. Deve vir entre aspas quando possuir até 3 linhas. Ao utilizar no texto a citação de uma especialista, a intenção dela é dar maior credibilidade ao texto ou apenas dar uma informação sobre o assunto do texto. Na letra B, encontre no texto outra citação de Elise Epel. Depois escreva na linha abaixo. Na letra C, o texto 1 é um texto informativo, uma notícia. Chamamos a frase em destaque no início de uma notícia de manchete. Então, escreva na linha abaixo a manchete do texto 1. Artes. A história da arte acompanha a história do homem. Sendo assim, várias obras foram produzidas a partir de um evento importante em seu tempo. Observe a obra mostrada aí ao lado
Ambas, são duas obras que nós temos aí, retratam um momento importante da história. O primeiro quadro, que foi pintado em 1793, e o segundo, que foi uma releitura dessa obra, que foi feito em 2010. Para neste espaço, façam uma colagem retratando como será o nosso planeta após essa pandemia. Você pode utilizar, por exemplo, recortes de jornal, revista, linhas, tecidos. Use a criatividade. Inglês. Na atividade de inglês, vamos falar sobre o tempo. Ficamos perdidos no tempo durante a quarentena, não é mesmo? Vamos observar as figuras abaixo. Relógio, mostrando aí as horas e os minutos. Duas imagens mostrando o dia e a noite. Observe, veja como se escreve dia em inglês e noite em inglês. Temos aí um calendário em que vai mostrar ontem, hoje, amanhã. Observe como se escreve essas palavras aí em inglês. Temos o ano e temos o mês. Todas essas palavras vêm com a transcrição também em inglês. Os dias da semana. Agora você vai escrever em inglês essas palavras. Pode usar dicionário. A palavra é ano, mês, dia, dias úteis, final de semana, horas, minutos, segunda-feira, sexta-feira, ontem, hoje e amanhã. Na atividade sobre educação física, a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda atividade física por cerca de 40 minutos por dia. Você tem praticado a atividade física regularmente? A atividade física colabora na melhoria do condicionamento cardiovascular e respiratório. Agora escreva. Você realizava antes mais atividades físicas do que durante o distanciamento social? Quais atividades você costumava fazer que você não tem feito? Vamos aproveitar e cuidar da nossa saúde fazendo algumas atividades físicas em casa, pelo menos 3 vezes por semana. A atividade física regular é muito importante para a saúde. Agora a atividade de matemática. O relógio é um instrumento usado para medir o tempo. Temos o relógio analógico e o relógio digital. No relógio analógico, marcam-se as horas e os minutos através de ponteiros. Observe o relógio abaixo. O ponteiro menor marca a hora e o maior marca os minutos. Na atividade, você vai escrever quantas horas marcam esses relógios. E você vai desenhar um relógio analógico marcando 9 horas e 30 minutos. Na atividade de ciências, Vicente Van Gogh observou pela janela de onde morava e pintou o que observava. Veja essa obra e descreva os elementos que a compõem, e relatando o que você enxerga na pintura. O que ela provoca em você? Vá até a janela do seu quarto e tire uma foto. E em uma folha separada, escreva o que você observou. Liste 5 coisas que você vê no quadro de Van Gogh. Sabendo que biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos, animais ou plantas existentes no planeta, responda. Você vê algum ser vivo no quadro de Van Gogh? Qual? Que outros seres vivos poderiam estar no quadro de Van Gogh?
seus familiares a biodiversidade de Barra Mansa. Lembre-se dos animais que temos no Jardim da Preguiça, dos que encontramos dentro e nas margens do Rio Paraíba, e de alguns que podemos encontrar em áreas das matas próximas de sua casa. Manchete do Jornal Sul Fluminense, no dia 29 de março de 2020. Lobo-guará é visto nas ruas de Volta Redonda. As florestas e as matas, assim como os rios e outros tantos lugares, são as casas de muitos animais. O lobo-guará é um animal que vive nas matas e, como a maioria dos outros animais, não invade e destrói a casa dos homens. Escreva por que esse lobo foi encontrado nas ruas da cidade de Volta Redonda. Geografia. Com a evolução constante dos meios de telecomunicação e transporte, as informações e as pessoas chegam cada vez mais aos lugares mais distantes do mundo em menor tempo. Isso leva à sensação de que os lugares estão mais próximos. E com as tecnologias criadas, as pessoas ficaram mais conectadas. Há pouco mais de 500 anos, com a invenção dos navios, saindo da Europa e chegar ao Brasil levava meses. Saber notícias de pessoas próximas, como de Volta Redonda ou Resende, era quase impossível. Muitas vezes, povos vizinhos não sabiam da existência um do outro. O avanço tecnológico, ano após ano, permitiu que soubéssemos de notícias em tempo real, quase mesmo tempo em que ocorreram. Agora responda. A tecnologia influenciou as nossas vidas. Você vai observar as imagens e responder a questão abaixo. Qual rede social você mais gosta de acessar? Veja aí que nós temos jogos online, filmes e séries a qualquer hora, pesquisas na internet, consulta online e é possível pedir comida por aplicativo. Na letra B, você acha que todas as pessoas têm acesso à tecnologia? História, texto 2. O trabalho na era de Vargas. Veja aí o sinal de Getúlio Vargas. A partir da década de 1930, a relação dos cidadãos e as instituições sofreram uma sensível mudança. As populações camponesas deixaram de representar a maioria dos cidadãos e trabalhadores do país, devido aos processos de industrialização e urbanização, pois muitas pessoas passaram a viver nas cidades. A expansão das cidades tornou as relações entre trabalhadores e patrões mais complicadas. Agrupados em instituições sindicais, os trabalhadores exigiam melhores condições de vida e trabalho. No dia 1º de maio de 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, foi criada a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Leia o quadro com as indicações sobre o trabalho no Brasil. Até 1943, não haviam leis unificadas que protegessem os trabalhadores. As jornadas diárias eram fixadas conforme o trabalho e a região. Apenas algumas categorias tinham direito a férias, que duravam em média 15 dias. Havia sindicatos, porém eles eram descentralizados, o que dificultava a defesa dos direitos. O repouso semanal não era remunerado. Era comum o uso de castigos físicos para disciplinar os trabalhadores. E a partir da era Vargas, temos a criação da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, a criação do salário mínimo, jornada diária de trabalho de 8 horas
de 44 horas semanais, direito a férias anuais remuneradas. A cada 6 dias de trabalho, o trabalhador teria um dia de folga, um descanso semanal remunerado, pagamento de horas extras, caso a jornada de trabalho se estendesse, e licença maternidade 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto. Na letra A, marque as conquistas trabalhistas a partir da Era de Vargas. Não havia leis unificadas que protegessem os trabalhadores. Criação do salário mínimo nacional e da carteira de trabalho. Jornada diária de trabalho de 8 horas e de 44 horas semanais. Direito a férias anuais remuneradas. Repouso semanal não era remunerado. E a cada 6 dias de trabalho, o trabalhador teria um dia de folga, descanso semanal remunerado. Revolução Industrial. O que foi? Processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas. Aconteceu na segunda metade do século XVIII, iniciou-se na Inglaterra. A burguesia acumulou muito capital e, com esse capital disponível, a burguesia inglesa teve condições para investir de forma muito grande nas fábricas que começaram a surgir. As fábricas eram quentes, úmidas, sujas e escuras, que levavam a adquirir doenças respiratórias e dores nas articulações por movimentos repetitivos. As condições de trabalho eram até 16 horas por dia de trabalho. Na atividade, escreva como eram as condições de trabalho durante a Revolução Industrial, sobre a carga horária dos trabalhadores e as doenças que tiveram. Escreva uma mudança nos dias atuais que ocorreu a partir da Revolução Industrial, na saúde, no meio ambiente e na educação. Ética e cidadania. No texto 1, vemos os efeitos da pandemia sobre as noções de tempo das pessoas. Portanto, faremos agora uma reflexão sobre o tempo através da filosofia. E a filosofia nos desafia à busca de conhecimento. Na Grécia Antiga, os filósofos se preocuparam em entender os efeitos do tempo. Heráclito dizia: somente a mudança é eterna. Não se pode entrar nas águas de um rio 2 vezes. Esse filósofo acreditava que o tempo sempre estará passando e que o nosso ser não pode ser fixo. Ele defendia que a vida do homem deve acompanhar a passagem do tempo, sendo este o nosso grande amigo e condutor. Nunca parados, sempre novos. Nossa essência é a novidade. Heráclito dizia que nosso ser não pode ser fixo. Ao contrário, está sempre se modificando junto com o tempo. Então você vai escrever nas linhas abaixo uma mudança, uma ação de solidariedade que foi provocada pela pandemia.